Tudo bem? Estamos aqui nesse São Lourenço, né? Muito frio, frio mesmo, ventando. Talvez você vai ter alguma interferência no áudio aí, um chiado, etc. Mas Deus abençoe vocês todos, né? Que a graça esteja com vocês. Mas eu quero falar hoje de uma palavra que edifica, palavra que motiva, palavra que traz santidade, né? Se tivesse um tema para falar nessa mensagem de hoje, eu diria assim: Deus vai te convencer a respeito dele. Deus vai te convencer a respeito do poder dele. Amém? Jó. Eu amo falar sobre Jó e Jó me traz muito ensino perfeito. Jó estava desolado depois de muitos dias de guerra, de conflito, de dores, de perca. E por mais que os seus amigos tentavam convencê-lo, outros tentavam até atrapalhar Jó. Um dia Deus apareceu para Jó no meio do redemoinho. Está no Jó 38 ao Jó 40, 38, 39, está lá escrito isso. O que eu quero falar para você hoje? Deus, ele é infinitamente poderoso. Eu estou aqui diante daquilo que ele fez, a natureza linda, deslumbrante. Ontem estava um calor de 40 graus, hoje está um frio, aqui para nós é muito frio. Tudo que se move, essas flores que vocês estão vendo aí no fundo, ou aqui do lado, as árvores que mexem, o vento que sacode, isso tudo é Deus. Mas um dia o infinito é Deus, o eterno Deus, o poderoso Deus, no meio do redemoinho, com um vento impetuoso como esse aqui, Deus apareceu para Jó, no meio do redemoinho. E de Jó, singe-te como homem, eu vou te perguntar algumas coisas, Jó, e você vai me responder. Jó, onde que estavas tu quando eu fundamentei o primeiro pilar da terra? E Jó só observando. Interessante que Deus eterno, poderoso Deus, tanto amor que ele tem para com a gente, que ele detém, como diz a própria Bíblia, ele se detém, né, para ter compaixão da gente. Ele desce, o infinitamente Deus desce aqui embaixo para falar com um homem, para convencer um homem a respeito do seu poder. Jó, ele faz outra pergunta para Jó. Jó, desde que você nasceu, você deu ordem às madrugadas, Jó? Não, Jó, ela já existia. Jó, você conhece o depósito do vento? O vento é tão impetuoso e Deus tem um depósito para ele. Jó, e as estrelas? Que eu as fiz, Jó. E tem uma coisa, Jó, eu não somente fiz as estrelas, mas eu chamei cada uma delas pelo nome. Os relâmpagos, Jó. Ah, os relâmpagos. Os relâmpagos que fuzilam sobre o universo, sobre o céu, sobre as nuvens. E quando eu o chamo, ele diz: eis-me aqui. E Deus foi contando as suas maravilhas. Ele fala sobre o mar, que o mar, Deus determinou que o mar tem as suas ondas impetuosas, mas só vai até onde ele quer. Porque depois que Deus determina, ele fala assim: porque as ondas dos mares são impetuosas, Jó, mas elas só vai aonde eu quero. Porque aonde eu determino, elas param. E ali eu mando e ordeno que ela para com orgulho da sua grandeza. Porque eu sou Deus, Jó. E assim, sucessivamente, Deus foi falando das maravilhas, das estrelas, das galáxias. Ele foi falando do seu universo. Ele foi falando do seu mundo habitável. Ele foi falando das vargas, dos oceanos. Ele foi falando das grandezas que ele criou. Ele fala da metamorfose, ele fala do gerar de uma criança no ventre de uma mãe. Ele começa a falar das grandezas. E Jó apenas ouvia.
Mas o que eu quero falar com você sobre isso hoje? Quero dizer para você o seguinte: às vezes nós somos tão pequenos, nós somos tão minúsculos em tudo, que a gente só olha para o nosso dedão. Não consegue observar nada em volta de nós. Não consegue ver a grandeza desse universo, essa terra que é segura no nada, mas nunca elas se abalam. E nós ficamos aqui numa gravidade tremenda, totalmente calibrada pelo poder de Deus. E a gente fica aqui nesse mundo, nessa terra, nesse globo, solto no nada. Isso é o poder de Deus. Tá, mas o que você quer chegar? Qual a conclusão, pastor, que você quer chegar? Eu quero dizer que Deus vai fazer de tudo para convencer você do seu poder. Deus, Ele é muito grande em seu poder, como diz Jó, mas contudo ninguém despreza. Então, quando Deus foi ter esse diálogo com Jó, e Jó ficou ali ouvindo, mas Deus queria levar Jó para um raciocínio. Deus queria levar Jó para um pensamento lógico. E Jó falou, se Deus é tudo isso, Deus manda nas vargas do universo, nas galáxias, se Deus é o Deus da biodiversidade, da flora, da fauna, se Deus comanda tudo, sobre tudo, o que é a lepra para Deus? Você está entendendo? Se Deus é tudo isso, porque eu sei que Ele é muito mais do que isso. A Bíblia fala no livro de Efésios que Ele é um Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O poder opera em você. Ele é grande. Ele é grande em poder. Ele é grande em benefício. Mas esse Deus tão grande que nada cabe a Ele, é o Deus que quer se manifestar a você. É o Deus que se agradou a nós, esses seres humanos tão pequenos, tão minúsculos, tão diminuídos, tão pequenos. Esse Deus que está olhando para você. Amém? E depois de tudo isso, Jó questionou e falou, olha, eu sei que tudo pode, Deus. Observa a paciência de Deus, irmão. Ele fez de tudo para Jó se convencer do seu poder. E no final de tudo, ele diz assim, Senhor, olha, eu coloco a minha boca no pó. Eu me abomino no pó e na cinza. Diante da tua grandeza. Eu descobri toda a minha impotência, mas diante dessa impotência também eu descobri sua grandeza. Ó Deus, perdoa-me, Deus, porque quantas vezes falei coisas eloquentes, falei de coisas que eu não entendia, quantas vezes eu te questionei, quantas vezes entristeci contigo, quantas vezes falei que tu era injusto para comigo. Ó Senhor, me perdoa, porque falei daquilo que eu não entendia, falei pela eloquência da minha dor, pela pressão da minha mente. Eu falei olhando as minhas percas e pensando que as minhas percas era culpa tua, mas eu descobri agora, Senhor, porque antes, Senhor, eu só ouvia falar de Ti, Senhor, mas agora os meus olhos Te veem. Por isso, eu me abomino o pó e na cinza, eu sou indigno, Senhor, de Te responder alguma coisa, mas agora eu sei. Eu sei que tudo podes, Deus. Que Deus é esse, amados irmãos, que desce no meio do redemoinho. O Deus que reina sobre todos os reinos. O Deus que opera sobre todo o universo. E olha para uma pessoa tão minúscula como a gente. E insiste em falar da grandeza. Ele fala de si mesmo para Jó. Porque a única pessoa que pode se gabar de si mesmo é Deus. Você está entendendo? Enquanto Jó não se convenceu do poder de Deus, da grandeza de Deus, Deus não parou de falar com Jó. Quero falar uma coisa para você, tá? Deus vai insistir com você.
Quantas vezes você se decretou que não vai falar mais nada, que não vai pensar mais nada, que não vai congregar mais nada, que você não vai mais ler Bíblia mais nada, que você não acredita mais num casamento nada, você não acredita mais em nada, mas Deus vai insistir com você. Ele usa um mendigo, ele usa um intelectual, ele usa um pássaro, ele usa o vento, ele usa tudo, porque tudo é dele e para ele, que são todas as coisas, inclusive você. O que eu mais me alegro nesse texto é a compaixão de Deus. A coisa que eu mais me alegro nesse texto, porque o próprio Isaías diz assim, enquanto houver uma uva, não desperdiça. Enquanto houver um cacho, uma uva no cacho, não vou desperdiçar. O que quer dizer isso? Enquanto tem alguém que mesmo bem pequeno, mesmo desanimado, mesmo diminuto, que insista em me conhecer, eu não vou desperdiçar ele. Eu vou insistir com ele. Eu não vou quebrar a cana quebrada. Eu não vou destruir a cana quebrada e nem ignorar aquela que fumega. O que significa isso? Você está quebrado, destruído, sem coragem, mas você crê que Deus é. Você insiste em querer conhecê-lo, amém? E aquela que fumega, aquele que insiste contra tudo e contra todos, você vai evoluir nesse Deus, você vai crescer nele. Mas agora, tem muita coisa para falar nesse texto, muita coisa que é muito gostoso falar desse texto, mas o que mais impacta a mim nesse texto é a preocupação do Deus eterno. Por nada que sou eu. Jó, quando viu a grandeza, o amor, a fidelidade de Deus, ele falou, Senhor, eu sou indigno de falar qualquer coisa, Deus. Sou indigno. Oh Deus, quantas vezes falei de coisas que eu não pensei, que eu não entendia. Ignorantemente falei contra ti, levantei contra ti. Mas agora, Senhor, eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, Ele vai te convencer daquilo que Ele é. Deus, enquanto Ele não convencer você de quem Ele é, Ele não vai desistir. Ele vai insistir com você. Ele vai usar circunstância, usar pessoas, usar criança. Havia um homem que fumava há 40 anos. E ele tentou parar de fumar de tudo quanto é forma. Um dia ele estava sentado de frente à calçada da casa dele, chegou uma criancinha pequenininha, minúscula criança, e falou, tio, não fume mais não, por favor. Tio, fumar não é bom, tio. Mas 1000 pessoas falou para ele do fumo. Mas Deus usou uma criança pequenininha. E depois que aquela criança chegou naquele homem velho, 40 anos que fumava, aquela criança penetrou o coração daquele homem velho. Aquela criança era Deus. A mãe falou para parar, a mulher falou para parar, o médico falou para parar, mas ninguém parou. Mas Deus tem a multiforma de agir, Deus não desistiu, Deus usou todas as formas. Mas uma das formas convenceu aquele homem a parar de fumar. Deus vai insistir com você desse jeito. Deus, Ele não desiste da gente. Enfim, Ele é um Deus que tudo pode. Amém? E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Um abraço, que Deus te abençoa muitíssimo.